E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre uma coisa que faz parte do nosso dia a dia: dados pessoais. Nome, e-mail, CPF, até a nossa biometria, tudo isso virou o combustível do mundo digital. Mas espera aí, quem é que define as regras desse jogo? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando na lei que mudou tudo no Brasil, a LGPD. Bora lá entender isso melhor? Olha só que frase forte. Ela resume perfeitamente o poder que os dados têm hoje em dia. É que eles valem ouro, sabe? Eles influenciam desde os anúncios que aparecem pra gente na internet, até decisões muito sérias, como a aprovação de um crédito no banco ou até uma vaga de emprego. Na prática, significa o seguinte: toda vez que alguém se cadastra no site, usa um aplicativo ou até quando entra num estádio com reconhecimento facial, está deixando um rastro de informações pessoais. E aí que fica a pergunta, né? Para que estão usando esses dados? E mais importante, eles estão seguros? E aqui está o pulo do gato. A LGPD, no fundo, não é sobre proteger arquivos num computador. É sobre proteger gente, proteger pessoas. Nossos dados são, de certa forma, uma extensão de quem a gente é. A lei veio para garantir que essa nossa identidade digital seja respeitada e não usada de um jeito que possa nos prejudicar. Para colocar um pouco de ordem nessa história toda, a LGPD chegou estabelecendo as regras do jogo. Pensa nela como um grande manual de boas práticas que todo mundo, seja empresa privada ou órgão do governo, agora precisa seguir à risca. Então, no papel, o que é LGPD? Essa lei aí, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O legal dela é que ela vale para todo mundo. Para a prefeitura da sua cidade, para aquela rede social que a gente adora, para o hospital. O objetivo é um só: criar uma cultura de respeito à privacidade no país inteiro. E a lei não foi escrita de qualquer jeito, não. Ela se baseia em alguns princípios, que são como os mandamentos da proteção de dados. Por exemplo, tem o princípio da finalidade. A empresa tem que dizer exatamente para que quer seus dados e só pode pegar o mínimo necessário para aquilo. Outro ponto-chave é a transparência. A gente tem o direito de saber o que estão fazendo com as nossas informações. E claro, tudo com muita segurança e com a empresa assumindo total responsabilização por isso. Certo. Para essas regras todas funcionarem, a LGPD foi bem clara em definir quem é quem nesse jogo. É como um tabuleiro, onde cada peça tem um papel e uma responsabilidade. Vamos dar uma olhada nesses personagens? É bem simples de entender. O titular, bom, somos nós, as pessoas, os donos dos dados. O controlador é a empresa ou o órgão público que coleta esses dados e decide o que fazer com eles. Pensa nele como o chefe. Já o operador é quem executa as ordens do controlador, tipo um serviço de nuvem que só armazena os dados. E por fim, tem o encarregado, ou DPO, que é a ponte de comunicação entre todo mundo. E olha, tem um detalhe super importante aqui. O DPO, o encarregado, ele é como um consultor, sabe? Ele orienta, dá conselhos, mostra o caminho certo. Mas quem bate o martelo e no fim do dia responde legalmente por tudo é sempre o controlador. Essa responsabilidade não dá para terceirizar, não. Tá, mas e quem fiscaliza se todo mundo tá jogando direitinho? Quem é o juiz dessa partida? É aí que entra em campo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a famosa ANPD. Essa é a ANPD. Ela é um órgão do governo federal que foi criado especificamente para ser a guardiã dos nossos dados no Brasil. É ela que ajuda a interpretar a lei no detalhe, cria as regras complementares e, o mais importante, garante que os nossos direitos saiam do papel. E o trabalho da NPD é bem grande, viu? Ela tem a função de educar todo mundo sobre a importância da privacidade, regular o mercado com normas mais específicas e, claro, fiscalizar para ver se a lei está sendo cumprida. E se não tiver, ela pode sancionar, aplicando desde uma simples advertência até multas que podem ser bem pesadas. Isso mostra que a LGPD veio para valer. Ok, já entendemos a lei, quem são os jogadores e quem é o juiz. Mas vamos ao que interessa de verdade. Na prática, o que a gente ganha com tudo isso. Vamos falar agora sobre os direitos que cada um de nós tem. A LGPD fez uma coisa fundamental. Ela devolveu o poder para as mãos das pessoas. Então, que superpoderes são esses que a gente ganhou para controlar nossas próprias informações? Agora, a gente pode bater na porta de qualquer empresa e perguntar: Ei, vocês têm dados meus aí? Quais são? E eles têm que responder. Se tiver algo errado, dá para exigir a correção. Se o dado não for mais necessário ou tiver sido coletado de forma ilegal, a gente pode pedir a eliminação. E o mais legal, se você deu consentimento para algo, pode voltar atrás e revogar a qualquer hora. É ter o controle de volta. E para usar esses direitos, como faz? É mais simples do que parece.
O primeiro passo é sempre falar direto com a empresa, o controlador. Geralmente, eles têm um canal específico para isso no site. Agora, se eles não responderem ou a resposta não for legal, aí sim, o segundo passo é acionar a ANPD, que vai investigar o caso. Mas um aviso importante. Esses direitos são super poderosos, mas não são infinitos. Por exemplo, não dá para chegar num banco e pedir para pagar todo o seu histórico porque eles têm uma obrigação, por outra lei, de guardar aquelas informações por um tempo. A LGPD tem que conviver em harmonia com as outras leis que já existem. E é bom lembrar que a LGPD não é uma foto parada no tempo. Ela é mais como um filme que está sempre se atualizando. A tecnologia voa, né? E com ela surgem novos desafios gigantescos para a nossa privacidade. Primeiro grande desafio tem nome e sobrenome: inteligência artificial. Os sistemas de IA precisam de uma quantidade absurda de dados para aprender. A grande questão é: como garantir que isso seja feito de um jeito justo, transparente e sem criar preconceitos? A NPD já está de olho nisso, pode apostar. Outra fronteira complicadíssima é o uso da nossa biometria, principalmente o reconhecimento facial. A gente já vê isso acontecendo em aeroportos, estádios, lojas. Como é um dado super sensível, o cuidado tem que ser redobrado para não virar uma ferramenta de vigilância e para garantir que essas informações não vazem. Pensa só, a gente vive num mundo globalizado. Nossos dados viajam o tempo todo por servidores em vários países. O desafio aqui é garantir que, mesmo fora do Brasil, nossas informações continuem protegidas com o mesmo nível de segurança. É um quebra-cabeça complexo que a ANPD está trabalhando para resolver. O ponto principal é entender que a lei não é de pedra. Ela foi feita para evoluir. A ANPD está o tempo todo trabalhando, conversando com a sociedade e com especialistas para atualizar as regras e acompanhar o ritmo das inovações. O foco é sempre o mesmo: proteger as pessoas. E a gente termina com essa reflexão. No fim das contas, a LGPD nos deu as ferramentas, o mapa da mina. Mas a proteção da nossa privacidade é um trabalho contínuo, de todo mundo, das empresas, do governo e principalmente de cada um de nós, cientes dos nossos direitos. A pergunta que fica no ar é: como é que nós, como sociedade, vamos usar essas ferramentas para construir um futuro digital que seja mais seguro e mais justo para todo mundo?